Rúbrica Página Aberta. Reflexões Sociológicas. Valdemar Ferreira Ribeiro. Ensaio sobre a economia angolana. Os europeus, quando há 500 anos vieram para a África, trouxeram consigo ideias de uma economia cuja lógica era muito própria e beneficiava principalmente os povos dominadores, pois estes traziam bugigangas e em troca levavam ouro, especiarias e outros bens, e escravos também. Esta economia dos povos europeus fundamentou-se na exploração dos povos autóctones, pacíficos, que habitavam por direito natural em suas terras africanas, aonde tinham nascido. E este domínio era imposto pela força do canhão e da pólvora, e não pela força da razão, fundamentada numa lógica social, ambiental e econômica universal, equilibrada e respeitosa, numa troca cultural. Apenas alguns poucos seres humanos desterrados, que vinham nestes grupos europeus invasores, tiveram a percepção necessária para compreender que naqueles territórios africanos viviam seres humanos, povos autóctones, com uma civilização própria e com lógicas de organização social, econômica e políticas. A ideia que muitas vezes se partilhou, mesmo no campo acadêmico, entre alguns historiadores, foi simplista e paternalista, porque aos dominadores assim continua a ser mais conveniente, a de que esses povos tinham apenas como único objetivo viverem, bem alimentados por frutos do mar, frutos das aves e da caça, num clima propício e uma natureza exuberante. Gentes que eram com certeza felizes em seu habitat natural, famílias normais, que viviam em terras imensas, não superlotadas de pessoas. E por isso a luta pelas terras não perturbava a harmonia entre aquelas tribos do sul. Hoje, século XXI, são por demais conhecidas abordagens históricas que se referem ao facto de os povos dominantes, no caso os europeus, terem invadido a África e outros continentes desde há centenas de anos. A história não se apaga, mas nunca se chegará a saber que desenvolvimento natural teriam as civilizações invadidas. Tem-se apenas como resultante dessa invasão e, nos países de origem, hoje em dia, uma economia que se pode considerar altamente consumista e até primitiva na sua forma de acumular capital, como também no desenvolvimento dos povos colonizadores, com fortíssimos conflitos na consolidação de suas identidades históricas e na formação do Estado-nação. As consequências de toda esta dominação e imposição de modelos econômicos, sociais e ambientais externos a cada civilização são claramente notados nos desequilíbrios que atualmente são vividos e sentidos em todas as sociedades humanas e que já trouxeram consequências desastrosas para a vida no planeta e certamente trarão muitas mais, pois as sociedades humanas, no geral, são muito lentas nas suas transformações e desenvolvimento mental.
As sociedades humanas, no geral, têm muito medo do novo, do diferente e do desconhecido. Têm medo de arriscar, mesmo intuindo que desse experimentar pode advir coisas inovadoras e interessantes. Se a vida humana sobreviver a este sistema econômico e ambiental atual, certamente outro sistema econômico, social e ambiental mais equilibrado poderá ser construído. E será interessante que os povos do Sul, desde já, tenham também alguma ou muita participação nessa construção inovadora, pois estamos no século XXI, era da informação, tendo a universidade como instrumento e eixo de reflexão desta realidade concreta, podendo assim adequar-se o conhecimento a um desenvolvimento real, capaz de se apresentar e estabelecerem parcerias como igual. O que impede aos povos do Sul desbravarem novas ideias? Serão sempre os povos do Norte unicamente a determinarem novos rumos nas sociedades humanas? A África não pode assumir lideranças? Não há cidadãos em África capazes de ousarem um novo pensamento e novas experiências? África, hoje, é um conjunto diversificado de raças e culturas de origens planetárias, assim como todos os outros continentes, e a Europa é um excelente exemplo dessa miscigenação cultural e racial. Os povos do Sul precisam desenvolver uma força mental necessária e capaz para ultrapassarem os modelos econômicos e ambientais impostos no passado e criarem novos sistemas econômicos mais equilibrados, sustentáveis e justos. As nações do Norte e do Sul, na sua generalidade, parecem não compreender que esta economia global é fundamentada em regras econômicas, sociais e ambientais desequilibradas muitas vezes, e os povos do Sul, na maioria, supõem que, utilizando-se do mesmo raciocínio dos povos do Norte, das mesmas regras, conseguirão igualar-se a eles e beneficiarem dos mesmos padrões de vida. Fados de uns e fardos de outros. Alguns poucos privilegiados nacionais podem até beneficiarem-se destes modelos econômicos atuais, mas serão sempre poucos os beneficiados, pois a maioria certamente não conseguirá ter acesso aos mesmos benefícios que os povos do Norte tiveram até agora, pois o planeta caminha, neste modelo atual, para uma exaustão dos recursos naturais, mais ainda porque a população mundial cresce exponencialmente e apenas a natureza poderá dar um basta neste caminhar humano. A sociedade humana parece incapaz para resolver esta crise criada por si. Pragmáticos, mas positivos, é preciso agir. É necessário e urgente, neste início do século XXI, nesta era da informação online, uma análise profunda em busca de novas soluções econômicas, sociais e ambientais mais equilibradas, que satisfaçam e preservem melhor o planeta e suas sociedades. E as universidades e escolas devem ter um papel preponderante
nesta reflexão, nesta transformação urgentíssima. É preciso insistir, sobretudo ao nível da educação, que as portas que o mundo digital abre não devem levar a confundir informação com conhecimento, nem distanciar-nos cada vez mais do agir local para um global, uniformizante, mas simplista. É importante ter uma visão global, uma visão futurista, mas sabendo que é urgente agir localmente, sem ser simplista.